Paz e bem. Encerramos no encontro passado a carta de São Paulo aos Efésios. E hoje quero dar uma introdução com vocês da nossa carta de São Paulo aos Colossenses, que é a carta irmã da carta aos Efésios. Tá? Colossas, Éfeso, Corinto, Tessalônica e assim por diante, são cidades gregas. Umas na Ásia Menor, outras na Grécia, outras na Macedônia. Mas todas essas cidades fazem parte das regiões helenistas, isto é, são cidades gregas, tá? Cidades gregas, que falam grego, que têm suas religiões, e as religiões, a principal religião é o paganismo grego, onde cada cidade tem a sua deusa ou seu deus principal, mas também se cultuam os outros deuses do panteão grego. Então a gente encontra na cidade, são cidades verdadeiramente gregas. Eu vou mandar para vocês um pequeno link, de um pequeno vídeo, um vídeo de 5 minutos, que fala qual é o problema no pano de fundo da comunidade de Colossas. É um vídeo bem didático, pequenininho, bem didático, e ele explica qual é o real problema encontrado em Colossas. Aqui vou falar desse problema, tá? E, claro, vamos fazer algumas referências ao nosso tempo para facilitar o entendimento, tá bom? Mas, de cara, dizer assim, numa cidade grega, nós encontramos pessoas que pensam como os gregos, tá? Se eu vou morar numa cidade, com o passar do tempo, eu vou ganhando características das pessoas daquela cidade. Alguma coisa eu vou assimilando na cidade. Se eu passo bastante tempo de férias no Nordeste, eu volto falando algumas palavras com a letra E aberta, não é? Com a letra O aberta, não é? Aí, em São Paulo, eu aprendi a falar A, E, I, O, U. Mas eu volto falando A, E, I, O, U. Entendeu? Por quê? Porque o jeito de lidar com a língua é diferente. Aqui no nosso alfabeto eu aprendi a falar, não é M, N. Lá eu aprendi a falar me, ne. A letra me, a letra ne. Então, a letra si, que é o F, né? Então, o que acontece? Em cada região, a gente vai assimilando algumas coisas daquela região. Então, temos que pensar exatamente que lançar o evangelho numa outra cultura vai implicar em desafios próprios daquela cultura. Algum tempo atrás, eu dizia para vocês que eu tenho uma amiga que ela se converteu ao catolicismo e ela veio do universo da Umbanda. Só que ela se tornou católica e começou a trabalhar, né? E começou a viver o catolicismo. E já passado mais ou menos uns 10 anos de conversão, um dia conversando com ela, conversa daqui, conversa dali, e ela falou assim, na minha próxima encarnação eu queria ser tal coisa. Aí eu olhei assim, encarnação? Próxima encarnação, que papo é esse? Aí ela, é coisa que eu trago de antigamente. Não é fácil apagar em nós o antigamente. Como não é fácil apagar nos gregos o antigamente grego. Os gregos que assimilaram a fé cristã
eles têm dificuldade de abandonar aquelas características gregas, da religião grega, do pensamento grego. É difícil, é difícil. Então, quando a gente olha para essa realidade, Paulo e sua equipe lançam sementes do Evangelho em diversas comunidades. Lança o Evangelho em diversas comunidades. Só que a comunidade, ela aceita o seguimento de Jesus, começa a seguir Jesus, mas traz consigo os comportamentos, as características da sua antiga vida. Ao se converter, a conversão, ela não é um ponto e acabou. Ela é um processo, onde nós vamos sendo mais ou menos como que purificados da nossa antiga mentalidade, do nosso antigo jeito de ser, dos nossos antigos comportamentos. E assim a gente vai vivendo. Uma pessoa que passou a vida inteira falando palavrão, ela se converte para seguimento de Jesus, até ela parar de falar palavrão, vai muitos anos, se é que um dia para. Se é que um dia para. Vai tempo. Vai tempo. Porque traz consigo o costume. O costume. Eu venho do candomblé. Lá eu aprendi que os orixás. Aí vai ter festa de Iemanjá perto de casa. Eu sou cristão, mas eu dou uma passadinha lá. O costume, tem alguma coisa. Eu pulo as 7 ondinhas. Porque trago comigo aquilo. Não é? Eu venho do mundo do candomblé. Chega dia de São Cosme e Damião, é doce. Eu vou dar doce, vou comer doce. Chama a criançada, aos doces. É difícil largar isso. Eu trago isso comigo. Ele traz contigo, você traz contigo. Nós trazemos conosco. Não é? Então, o processo de conversão, ele é demorado. Ele é um processo, começa aqui e vai caminhando. E o nosso contato com o Evangelho, o nosso contato com a Palavra de Deus, vai nos purificando. Então, em Colossas, eles vão ter essa dificuldade. Eles trazem consigo os seus costumes, as suas ideias. E para viver os costumes e as ideias do Evangelho, eles terão muito trabalho. Eles vão ter que deixar muitas coisas. E se converter dá trabalho. Eu me recuso a acreditar numa pessoa que, eu aceitei Jesus, no outro dia está pregando na igreja. Eu não concordo com isso. Porque a pessoa está carregando um monte de ideias que ela está trazendo da sua experiência. E ela vai semear essas ideias no coração das outras pessoas. Porque ela não passou ainda pelo processo de purificação. Ela não mudou sua mentalidade ainda. Ela começou a mudar a mentalidade, mas não mudou ainda. Então, eu e você, desconfiemos de toda a conversão papum, vapt-vupt. Não é assim que funciona. Conversão dá trabalho. Paulo, quando se converteu, ele conviveu 3 anos. 3 anos. Para depois começar seu processo de pregação. Eu estou falando de Paulo. Se Paulo foi 3 anos, eu e você seremos muitos anos. Então nós não podemos nos contentar com uma conversão papum. Uma conversão papum. Dá trabalho se converter. Dá trabalho. Uma pessoa que se converte e vai abandonar o caminho das drogas, ela sabe a dificuldade que é. Dá muito trabalho, muita renúncia,
muito tempo, muita vontade, muito desejo, muito controle. É uma dificuldade muito grande. Muito grande. Então, ao olhar a realidade de Colossas, imagine pessoas boas, mas que trazem dentro de si a cultura grega, o pensamento grego, o jeito de ser grego. E que esse jeito, essa cultura, esse pensamento vai ter que ser lapidado pela cultura, pelo comportamento, pelo pensamento, pelo jeito de Jesus. É na convivência com Jesus que o nosso jeito vai se assemelhando ao dele. E as nossas feições vão se tornando parecidas com a dele. Na convivência. E convivência exige caminhada. Caminhada. E caminhada exige paciência. Quem quer chegar lá no outro lado do mundo hoje, caminhando não dá. Vai ter que esperar, vai ter que caminhar muito. E é assim o processo da vida da gente em conversão. Então, conversão, ela tem sim o primeiro momento, o ponto alfa. Só que esse ponto alfa não é o ponto ômega, ele é só o começo. Conversão, então, é sempre um processo. E essa comunidade vai passar por um longo processo de conversão. E é uma caminhada muito bonita, a caminhada dessa comunidade. A comunidade de Colossas é uma comunidade que rendeu. Ela deu muitos e muitos frutos. É uma comunidade muito, muito interessante. O que eu vou fazer com vocês? Passar alguns dados a partir das pesquisas, a partir dos conhecimentos da Carta aos Colossas, e aí a gente vai tentar ir traduzindo, suavizando, criando entendimento para, nos próximos encontros, entrarmos com o conhecimento, com a leitura da carta, como a gente faz. A gente vai lendo tintim por tintim e vai, então, compreendendo o conjunto, o texto dentro do seu contexto. Ok? Em Colossas, era uma antiga cidade da Frígia. Frígia, uma região grega, tá? Uma região grega. Situada na margem esquerda do rio Lico. E ela ficava 200 quilômetros de Éfeso, a cidade onde também foi aquela carta, que é uma carta irmã da nossa caminhada, tá bom? Ficava perto da cidade de Laodiceia, que é uma das cidades do Apocalipse. Então tem aquelas cidades, aí nós temos então a cidade de Laodiceia. Então fica próxima, é vizinha. Então é provável que dentro da experiência da carta, aquela carta que foi para lá, foi no mesmo tempo da carta que foi para cá em Colossas. Lembra que na carta aos Efésios, apesar de ter ido para a carta aos Efésios, a Éfeso, aquela carta foi destinada para outras igrejas. Então foi para as igrejas ali próximas. E o cara que levou a carta para lá foi Tíquico. E o Tíquico, que levou a carta a Éfeso, é o mesmo que levou a carta a Colossas. Então, é o mesmo mensageiro, e Tíquico é um mensageiro evangelista. Ele não só leva a carta, ele interpreta a carta que ele levou. Tá? Lembram-se? São cidades gregas, pensamento grego, jeito de ser grego, jeito de falar grego, jeito de se comportar grego. E nesse sentido, eles pegam e eles traduzem para a comunidade. Gente, esse conceito, predestinação, significa isso. Graça significa aquilo. E toda a experiência, seguir Jesus, é assim que se faz. Então, o Tíquico, ele ajuda a interpretar a carta que está sendo levada por ele. Tá? Então, o que fica aqui? Fica o seguinte, é uma cidade próxima. 200 quilômetros de Éfeso, porém 15 quilômetros de Laodiceia.
Então é uma cidade próxima de Laodiceia. Tanto as cartas de Paulo passaram por lá, como talvez mais tardiamente algumas cartas joaninas tenham passado por lá também, porque é a região do Apocalipse de São João. Então, pode ser que também circulou entre eles a experiência joanina. É uma cidade importante da vida grega, tanto é que alguns escritores gregos famosos, o Heródoto e o Xenofonte, são dois escritores muito importantes, sendo que o Xenofonte, ele é um dos biógrafos de Sócrates, do filósofo Sócrates, o pai da filosofia, digamos assim. O Xenofonte é um dos biógrafos dele, tá? Tanto o Heródoto quanto o Xenofonte, eles descrevem Colossas como a mais bela, rica e importante cidade da região. Logo, não é qualquer cidade, tá? Uma cidade importante. Por ela passava uma importante estrada que unia Éfeso à Cilícia e à Síria. Por ali passaram os exércitos dos reis persas, Ciro e Xerxes, em suas conquistas da Ásia Menor. A região circunvivia era rica em pasto, daí a grande criação de gado miúdo. Colossas era importante porque nela havia uma grande indústria de lã. Então tinha muito aí a indústria, certo, de fiação, é a indústria de lã animal. Então, e lá faz muito frio, né? Quando bate o inverno é de verdade. Então, roupa de lã é algo muito necessário, tá? Vocês vão ver que está escrito Colossos ou Colossas, tá bom? Dependendo de como a gente vai concordar a palavra, no grego vai ficar Colossos ou vai ficar Colossas, tá? O normal no catolicismo é Colossas, o normal na nossa língua, tá? Mas cidades grandes, elas têm problemas. E Colossas foi perdendo importância. E aqui, olha, 250 a.C. A cidade foi perdendo importância, pois Antíoco II Teos, esse é um rei grego, tá? É um rei grego. E olha, Antíoco II Teos. Alguém sabe o que significa a palavra Teos? A palavra Deus. É o imperador que se acha Deus. Isso é muito chique, né? Ele se acha Deus. Ele fundou uma antiga cidade chamada Dióspolis, tá? Cidade, certo? Também fundou a cidade de Laodiceia, a vizinha, tá? Laodiceia, em honra de sua mulher Laodice, tá? A nova cidade distante, 15 quilômetros, 16 quilômetros de Colossas, tornou-se uma importante sede de uma escola médico-oculistas. E anos mais tarde se tornou a capital do distrito. Então o que aconteceu? Colossas era a capital, mas depois com o tempo muda rei daqui, muda rei dali, a capital virou Laodiceia. Virou Laodiceia. Então Colossas acabou perdendo um pouco a importância. Mas ela ainda é importante por causa daquela estrada. Aquela estrada, ela é muito utilizada pelo Império Romano no tempo de Paulo. Muito, tá? Só que tem um momento que a estrada ela passa por Colossas, mas também passa por Laodiceia. E essa estrada, essa mesma estrada, que é a estrada das cartas do livro do Apocalipse de São João. Então, a mesma estradinha ali. Tá? Muito bem. Aí o mapinha, tá? Aí o mapinha. E aí a gente tá vendo aqui, ó. Aqui, ó, é Colossas, ó. Aqui é Colossas, certo? Laodiceia. Então são
cidades próximas, tá? E que tem sua importância. Temos Éfeso, olha aqui a Hierápolis, ó. Hierápolis, a Panfilha, a Cilícia, aqui a Lícia e aqui a Cilícia. Certo? Aqui a Galácia, onde foi a carta aos Gálatas. Tá? Então temos várias regiões aí, tá? Então toda essa área aqui, ó, é a Ásia Menor. Toda essa área aí é a Ásia Menor. E é aqui que está circulando carta a Colossas, carta aos Efésios, primeira, segunda e terceira carta de São João, o Apocalipse de São João, está girando em toda essa área aqui. Toda essa área é que está girando toda essa literatura bíblica. Então é uma área muito rica para nós cristãos. Muito rica, porque ela desenvolveu muitas e muitas e muitas, assim, literaturas que são base para o nosso entendimento da pessoa de Jesus. Então, é uma região de muito fruto. Uma região de muito fruto. Muito bem. Na época de Paulo, Colossas era uma pequena e insignificante cidade. Era uma cidadezinha, perdeu seu glamour, perdeu sua grande importância, não é? No começo do século, Campinas era assim com São Paulo, ó. Deu febre amarela, São Paulo foi para frente, Campinas ficou com o freio de mão puxado. Não estou reclamando não, acho melhor assim, tá? Mas a capital foi São Paulo. Sem febre amarela seria Campinas. E assim vai. Mas aconteceu. Aconteceu. Tá? Gente, aqui, ó, por volta do ano 60 e 61, durante o império de quem? César Nero. César Nero. O Lelé. César Nero, o Lelé, aquele que diz que botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. É ele, tá? Então, durante o império do Nero, as 3 cidades, Colossas, Laodiceia e Hierápolis, foram destruídas por um terremoto que assolou todo o vale do rio Lico. As cidades foram reconstruídas, mas a primazia coube a Laodiceia e Hierápolis. Hierápolis tinha se tornado um importante centro por causa de suas águas termais. Em 628, a cidade foi novamente destruída por outro terremoto e nunca mais foi reconstruída. Seus habitantes fundaram uma nova 4 quilômetros ao norte com o nome de Conas. Então é uma região com problemas também, é terremoto, é Império Romano, é político grego. Então imagine todos os problemas. Não é só político brasileiro que dá problema, lá político também dá problema. Então eles têm muitos e muitos e muitos e muitos probleminhas, tá? Aí, para resolverem. Agora, aqui vem a informação mais importante para entender a carta aos Colossenses, tá bom? Então, você tem no celular, depois você acompanha, dá uma olhadinha lá. Eu vou estar partilhando com vocês aqui, olha. O povo frígio era propenso ao misticismo e à fantasia. A religião grega vivida na Frígia, ela era muito mágica, fantasiosa e cheio de elementos místicos. E aí, o que torna ela muito complexa. Muito complexa. A fé cristã, a religião cristã, ela é muito simples. Então, de um lado, você tem uma religião muito complexa, do outro lado, você tem uma religião muito simples. Quando essas duas se encontram,
os colossenses vão abraçar a mais simples, mas vão continuar levando consigo a complexidade mística da sua religião materna, a religião frígia. E aí, gente, vai dar bode. Ou, aqui em São Paulo, vai dar zebra. Tá bom? Teremos problemas, tá? Teremos problemas. Praticava um culto supersticioso aos anjos e demônios, que existia ainda no século IV, como demonstram as atas do Concílio de Laodiceia. Vejam, aqui nós estamos no primeiro século, no começo da segunda cinquena, tá bom? Anos 60. Anos 60. 340 anos depois, ainda a comunidade de Colossas está cheio de misticismos. E o Concílio de Laodiceia vai ter que dar um chega para lá neles, radicalizando algumas coisas. Para vocês perceberem como que demora, gente, o processo de purificação. O processo de purificação. Então demora. Isso demora muito. Nós brasileiros, nós temos gente que veio profundamente da cultura indígena, da cultura europeia, que trouxe o seu paganismo, mas também trouxe o seu cristianismo. Também gente de outras culturas, como a cultura de matriz africana, com suas diversas formas religiosas. E todas essas culturas se juntaram e, de certa maneira, criaram um grande cozido, que é o cozido da religião, certo? Da religião vivida no Brasil. E aí o que acontece? Nós temos, por exemplo, a fé cristã católica, só que da mesma maneira que os deuses, que no paganismo tem Deus para tudo que é coisa, a gente porta os deuses para os santos. E aí nós temos santo para todas as coisas. Santo para chuva, santo para colheita, santo para picada de cobra, santo para inteligência, santo para burrice, santo para casamento, santo para separação, santo para isso, santo para aquilo, santo para cozinha, santo para música, santo para quem toca violão. Tem santo para tudo que é conta. Você acha que isso é de graça? Você acha que isso caiu do céu? Não. Isso é o quê? São resquícios daquelas religiões que ainda permanecem vivas na nossa religião. E não estou dizendo que isso é feio, que isso é errado, que é isso. O que eu estou dizendo é que, se entre nós é difícil apagar esses resquícios, entre eles também ou é difícil apagar os resquícios. Ok? Muito bem. Na região, havia um grande número de judeus. Opa! Se tem muito judeu e tem muito grego, vai dar bode. Combinado? Vai dar bode. Como deu em Éfeso, deu em Corinto, deu na Galácia e assim por diante. Tá? Aqui também vai dar. Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador romano, tá? Flávio Joséfo, o procônsul chamado Valério Flaco sequestrou o dinheiro dos judeus recolhido para o templo de Jerusalém. Por isso foi processado e deposto. Tá vendo? Roubou dinheiro dos judeus, foi processado e foi deposto. Naquela época era deposto, hoje não consegue depor. Sim, estou falando do Brasil agora. Mas naquela época acontecia. Foi dessa região que saiu o fundador dos montanistas, um antigo sacerdote cibele convertido ao cristianismo. Gente, o montanismo é um grupo que vai cair numa heresia, tá bom? Uma heresia. Se vocês quiserem futuramente, eu posso dar um momento de formação, um curso sobre as antigas heresias, tá bom? E como que essas heresias elas renascem entre nós hoje. Pode ser um assunto interessante, é um assunto que eu gosto, eu já tenho algumas pesquisas sobre isso, tá bom?
por causa da própria pesquisa bíblica. Então, muita coisa bíblica nasceu em confronto com heresias. Então, a gente tem um pouco de conhecimento. Se vocês desejarem, me dão um toquezinho aí que eu posso colocar na pauta, tá bom? O culto principal era o de Cibele. Porém, graças ao trabalho dos colaboradores de Paulo, a equipe de Paulo, a região tornou-se profundamente cristã e muito unida ao apóstolo Paulo. Mas, para purificar dá trabalho, tá bom, gente? Isso que é importante a gente aprender. Todo o processo de conversão é um processo lento, trabalhoso, tá? É um processo que vai. Ok? Então, saibamos disso, tá? Genro e nora que entra na família. Demora para pegar o jeito da família. De um e do outro. Demora para dar simbiose. Vai anos. E aí o sogro acaba tendo problema com ele, com ela. A sogra tem problema, o genro tem problema, a nora tem problema. E cunhado nem parente mas tá tudo junto também. Aquela coisa. É o que o povo fala. É parente sim, tá? É parente sim. Mas o povo, então, vai. Então, se em família já é tão trabalhoso, não é? Eu lembro lá de uma amiga minha, eu quero que minha filha case com um católico, Eu falei para ela, não fale isso, porque quanto mais você diz que você pede para casar com católico, mais ela vai casar com testemunha de Jeová, com assim. Então pense direito. Bingo. Eu estava certo. Por quê? Porque ninguém controla o coração. A pessoa se apaixona por quem ela convive. E ela começou a conviver lá com alguém no trabalho, não teve jeito. Eles se apaixonaram e já era. E aí o trabalho para as duas famílias se harmonizar. A família dele vem na casa dela, não come a comida da família dela. Porque a família dela é católica e a comida é catiçada. A comida católica não pode ser comida, porque a comida católica ela é uma comida aí que é impura. Certo? Aí a mãe dela, essa minha amiga, é toda revoltosa, ela vai na casa deles, também não come a comida deles também não. Né? Só que ela fala, eu não como porque a sua comida é ruim. Então, pelo menos, a razão eu acho melhor, a razão que ela dá, né? Porque a comida é ruim, eu concordo. Quando a comida é ruim, a gente come mesmo assim, porque a fome é o melhor tempero. Não é verdade? Alguém duvida? Ninguém duvida? Na fome, até pedra vai para o bucho. Muito bem. Pessoal, segundo o Atos dos Apóstolos, Paulo evangelizou a Frígia em 2 ocasiões. Na sua segunda viagem missionária, quando percorreu a região, indo da Pisídia para a Galácia. Da Pisídia até os Gálatas. E na terceira viagem, ao dirigir-se para Éfeso, que é na região ali. Então ele cruzou essa região. Porém, esse dado é muito importante, baseados em Colossenses capítulo 2, podemos deduzir que ele nunca esteve em Colossas. E também nunca esteve em Laodiceia. Por conseguinte, essas comunidades não foram fundadas diretamente por ele. Foram seus colaboradores que evangelizaram a região sul da Frígia. Lembra que eu falo que Paulo não trabalha sozinho? É sempre uma equipe. Que essa história que Paulo era difícil de conviver com ele, é mentira. É mentira. Paulo é uma pessoa que tem um profundo senso de socialização. Ele se sociabiliza muito bem com as pessoas, ele consegue conversar, cativar, conviver, ele atrai. Ele não é uma pessoa de difícil convivência. É teimoso feito uma mula? É. Só que isso não significa que é difícil conviver com ele. Não,
É gostoso conviver com Paulo. E Paulo sempre trabalhou em equipe. Sempre trabalhou em equipe. E aí, então, temos aí o grande apóstolo, né? O grande apóstolo, novamente, com sua equipe, trabalhando. As igrejas de Colossas e de Laodiceia e Jerápolis foram fundadas por um cara chamado Epáfras, ou Epáfras, tá? Aí depende de como que a gente faz a tradução, tá? O mais correto é Epáfras, tá? Aí. Mas alguns falam Epáfras. E esse Epáfras, ele é um colossense. Ele é um colossense, tá? Provavelmente ele tenha fundado junto com quem? Olha só. Outra figura conhecida aqui, Filémon. O Filémon da carta de São Paulo a Filémon. Esse Filémon é o dono do escravo Onésimo, que foge e vai ter com Paulo, que vai gerar a carta a Filémon. Então, é provável que na base da fundação da comunidade também esteja o grande Filémon. O grande Filémon. E também, aí já no processo evangelizatório da comunidade, Onésimo. Onésimo. Porque Onésimo, ele, na titulação da igreja, ele é bispo. Santo Onésimo, bispo e fundador de igrejas. Bispo e fundador de igrejas. É assim que nós cultuamos a Jesus em honra dele, tá? Em honra dele. Então é dessa forma que a gente faz. Então é provável também que ele esteja aí também jogando sementes na comunidade de Colossas, tá? Também tem aqui, ó, Ninfas, que é um laodiceio, tá? Ele é natural da Laodiceia. E esse Ninfas, ele encontrou Paulo em Éfeso e se converteu. Gente, quem encontra com Paulo era cativado por Paulo. Isso que eu quero dizer para vocês. Paulo não é de difícil convivência, tá bom? Ele é alguém que é muito cativador. Cativador. Paulo chama de nosso amigo e companheiro de serviço. Bonito, né? Nosso amigo e companheiro de serviço. Inveja. Santa inveja. Bom, santa inveja. Pois é. Não sabemos se Epáfras, ele fundou as comunidades cristãs de Colossas e das cidades vizinhas a mando de Paulo ou não. Então, a teoria mais forte, sendo sincero com vocês, é que Epáfras fundou a comunidade e que só depois é que Paulo, então, teve um processo de contato com elas. Só que alguns estudiosos defendem que Epáfras teve contato com Paulo e depois fundou, ou no contato com Paulo, fundou a comunidade. Tá bom? Mas a maior parte dos teóricos nós defendemos que o fundador da comunidade é Epáfras, e sabendo que Paulo estava preso em Éfeso, Epáfras foi até Éfeso para conversar com Paulo, e aí então motivou Paulo a escrever a carta aos Colossenses. E aí ele teria então voltado, Paulo escreveu a carta, Tíquico pegou a carta e levou até Colossas explicando a carta. Então, há esse provável roteiro que está por trás da carta, tá? O certo é que ele mantém Paulo sempre informado sobre a comunidade. Colossenses 1:9. E recorre ao apóstolo para superar as dificuldades que surgem. De outro lado, Paulo fala e age com consciência de ter autoridade sobre a comunidade, como se ele fosse o fundador. Traduzindo, Paulo exerce uma gigantesca influência sobre a comunidade de Colossas. Colossas dá ouvidos a Paulo. Tá? Então, essa comunidade leva a sério o que Paulo fala.
Pessoal, até aqui tudo bem? Certinho? Querem dar uma paradinha, tomar uma aguinha, muito calor, ou continuo seguindo? Vocês que mandam. Segue? Tá bom. Aí a gente para, pode ser umas 9h15? A gente para, mais ou menos, aí, tá bom? Muito bem. Tá quente. Pelo menos aqui onde eu tô, aqui o ventilador não alcança. Aí também onde vocês estão também não alcança, mas tudo bem. Só ali na pontinha eu acho que alcança. Muito bem. Gente, quais são as fontes sobre a comunidade de Colossas? A única que nós temos é a carta aos Colossenses. Não temos outras fontes para saber sobre ela, tá? Dela resulta que a igreja de Colossas era composta em sua grande maioria por cristãos provenientes do paganismo. Lembra, em Éfeso, a maior parte era pagã, mas tinha um bom grupo de judeus. Aqui vai ser a mesma coisa. A maior parte vem do paganismo, mas uma parte considerável vem do judaísmo, tá? Porém, devia haver uma porcentagem de judeus cristãos. Epáfras, ou Epáfras, tá? Devia ser de origem pagã. Por que a gente sabe disso? Linguagem, jeito de ser, comportamento e entendimento da cultura colossense. Ele conhecia aquela mística cheia de anjos, de criaturas, de demônios. Lembrando para vocês que na mentalidade grega, você tem demônios bons e demônios ruins. Na cultura judaica, demônio é tudo ruim. Tudo ruim. Mas na cultura grega você tem demônios que são bons também. Então imagina o rolo que é para um judeu entender essa mentalidade grega, colossense. Então vai dar muito rolo na comunidade, gente. Daí a importância da carta de São Paulo aos Colossenses. Também as comunidades de Laodiceia e de Jerápolis deviam ter a mesma constituição. Convém notar que Laodiceia é recordada no livro do Apocalipse de São João. E ali se celebrou um concílio no final do século IV, o famoso concílio de Laodiceia. Gente, só lembrar, foi a Laodiceia que o discípulo de Jesus, ao escrever a carta, fala aquela passagem, olha, eu estou triste com você, Jesus falando, eu estou triste com você, porque você não é nem quente nem frio, você é morno. E porque você não é nem quente nem frio, eu estou para te vomitar na minha boca. Só que também é nessa mesma passagem que Jesus fala para eles, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e jantarei com ele, e ele jantará comigo. Eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Bonito. Ele entra se eu abrir a porta. A porta do coração só dá para ser aberta por dentro. Jesus não consegue abrir ela por fora. Então preciso abrir. Ele entra se eu abrir. A comunidade recebe Jesus se a comunidade abrir suas portas. E aí ele entra e ele faz eucaristia conosco. Ele faz ceia conosco. A eucaristia nasce da abertura das portas do nosso coração. Bonito, né? Tem a ver tudo com esse espírito dessas comunidades. Muito legal. Uma observação, o cristianismo, além da Frígia, floresceu também na Mísia e na Lídia. As comunidades de Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia e Tiatira serão igrejas ativas no final do século I. Não sabemos nada sobre suas fundações, porém podemos supor que elas também nasceram durante o ministério efesino de Paulo. Então, é provável que Paulo jogou as sementes ali. As comunidades se enfraqueceram depois das perseguições, depois da morte de Paulo, e num outro momento o discípulo amado passou por essa região e evangelizou.
E aí as comunidades, elas pegaram força, ou se estavam mortas, renasceram. E ficaram fortes no final do século I, tempo do Apocalipse. Ok? Eu acho muito chique essas coisas. Nosso amigo, tá? Assim tudo. Eu estava numa reunião lá, né? Aí com os jovens, e alguns anos atrás, né? E os jovens estavam falando sobre super-heróis. E estava lá, né? Ai, fulano. Então, aí a dinâmica era, cada um tinha que falar o nome de um super-herói. E aí, então, o pessoal lá, Superman, Batman, Capitão Marvel, e não sei o que, Capitão América, Mulher Maravilha, e nhanhá, eu, Paulo. Então, o meu super-herói é Paulo. Só que esse existiu. Tá? Esse é de verdade. Os outros não garantem, mas esse aqui é de verdade. Muito bem. Né? Mas você já percebeu isso? Tá. Muito bem. Pessoal, outra coisa aqui, olha. Existem algumas cartas que nós chamamos cartas do cativeiro ou cartas da prisão. Tá? Colossenses é uma delas. Tá? É uma das cartas da prisão. Tá? Paulo, então, escreve essa carta no cativeiro. E aí o capítulo 4 está dizendo isso. Paulo está afirmando que está preso. Tá? Mas não diz o lugar de sua prisão. Pela proximidade, a gente acha que é Éfeso. Que não é tão próximo, 200 quilômetros, né? É uma caminhada boa, né? Uma caminhada boa. Daqui a São Paulo dá o quê? 120 quilômetros, mais ou menos? Daqui a São Paulo, né? 107? Eu estou pensando em Sumaré ainda, desculpa. Eu estou com Sumaré na cabeça. Os meus cálculos é a partir de lá, mas faz parte, tá? Então é daqui a São Paulo e voltando. Então, é uma caminhada daqui, voltando aqui. Nossa, é uma caminhada boa, hein? Tá. Muito bem. Mas há outras teorias, tá? Há outras teorias, tá bom? Vejam bem. Quando a gente olha o livro dos Atos dos Apóstolos, a hipótese é outra. Tá? A hipótese é outra. Por exemplo, nós temos uma narrativa da prisão de Paulo em Filipos. Temos uma outra narrativa da prisão em Cesareia. E temos a narrativa da prisão de Paulo em Roma. Ok? Então, se eu olho Atos dos Apóstolos, eu vejo quem? Paulo podia estar em Filipos, em Cesareia ou em Roma. Só que em Roma é muito longe, né? Muito longe. E aí, então, o que acontece? Olha aqui embaixo, ó. A carta aos Efésios é muito próxima dos Colossenses. Pelo estilo, linguagem, teologia. Portanto, ambas devem ter sido escritas no mesmo lugar. Em Filémon, lembra que Filémon é um colossense, tá? E em Colossas, capítulo 4, são lembradas as mesmas pessoas e também supõem a mesma data. A prisão romana de Paulo parece ser a data e o local mais indicado de acordo com o Ato dos Apóstolos. E tem uma coisa que facilita em Roma. A prisão de Paulo em Roma é algo como que aqui nós chamamos de prisão domiciliar. A prisão de Paulo em Roma, Paulo ficou quase 2 anos preso em Roma. E a prisão se dava numa casa, ele ficava numa casa, morava numa casa, podia receber visitas, podia fazer certos trabalhinhos, mas Paulo já estava velho, então estava mais limitado, as comunidades ajudavam, então tinha todo um processo lá. E Paulo podia receber visitas, e Paulo recebeu muitas e muitas visitas em Roma. Então, alguns defendem Éfeso, mas é menos provável por causa da data, e outros defendem mais Roma, porque Paulo já está no final da vida e o estilo e a linguagem da carta indica já mais o final da vida de Paulo. Ok? Então, o bicho pega. Muito bem.
Novamente o Epáfras, tá? Fundador da igreja de Colossas, se encontrava junto do apóstolo Paulo e que o chama de meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Não quer dizer que também ele esteja preso, mas que condividia a mesma sorte de Paulo, pois provavelmente morava na mesma casa. Ok? Paulo podia estar preso e ele não, mas ele está morando junto ali naquele tempo em Roma. Tá? Então, isso. Mas tem uma chance que ele está preso também, tá bom? Há uma chance que ele está preso também. Provavelmente Epáfras tenha ido a Roma relatar a Paulo o estado da comunidade de Colossas e, ao mesmo tempo, pedir conselhos e ajuda contra uma nova doutrina que perturbava o ambiente da comunidade. É uma comunidade cheia de misticismo, conforme já foi falado. Então, gente, qualquer cheiro de misticismo dava problema. Ainda bem que nós não temos isso. Temos sim. Qualquer novena doida que se cria, enche igreja. Enche igreja. Até 1960, quem desatava nó era Jesus. Criaram novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós, agora todo mundo vai atrás. E esquece que quem desata os nós é Jesus. Esquece. Vai todo mundo atrás. Se eu criar aí uma novena de Santa Inês dos Pau-d'Águas, vai encher de gente atrás, pedindo para libertar a bebida, libertar a cachaça, e vai ter um monte de gente. E se eu vender lá a água para colocar na pinga, que vai fazer com que a pessoa pare de beber, a água benta da libertação da cachaça, as pessoas vão comprar essa água de mim. No catolicismo, na nossa igreja, gente nossa, até eu vou comprar, eu que estou falando isso. Pronto, falei. Entenderam? Então, falar do misticismo deles é fácil, mas nós também vivemos coisa semelhante. Vivemos coisa semelhante. E se eu quero casar, o Santo Antônio vai para a geladeira. Vai ficar de cabeça para baixo. Vou colocar dentro d'água para eu casar. Você acha que isso vem de onde? Não é? Como se isso fosse resolver algum problema. Mas aí alguma situação dá certo, tá vendo? Foi eu que coloquei, funcionou, deu certo. Assim vai. E desse jeito, a gente vai criando coisa daqui, vai criando coisa dali. O misticismo também vai. O misticismo também vai. E vai fazendo, vai criando coisa, vai inventando moda, vai criando coisa, não é? Recentemente uma pessoa trouxe para mim uma lista com o nome dos arcanjos, dos querubins e dos serafins. E eu, de onde você tirou isso? É uma novena antiga e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso daí. Isso daí. E a gente vai criando coisa daqui, vai criando coisa dali, vai criando coisa de cá, vai criando coisa de lá. Misticismo. A mesma coisa. Não é? Só muda o endereço. Certo? E quem faz. Mas a mesma coisa. Então aconteceu isso lá também em Colossas. E está acontecendo alguma coisa, algum movimento muito forte, e Epáfras está muito preocupado com isso. E aí, olha, Epáfras sabia do grande interesse de Paulo pela comunidade de Colossas e também de Laodiceia. Ele está preocupado. Está preocupado. Também de Éfeso, Paulo tem um grande carinho pela comunidade de Éfeso. O livro do Atos dos Apóstolos fala que os irmãos de Éfeso, quando Paulo se despediu deles, eles pularam e agarraram o pescoço de Paulo e eles prorromperam em choro, diz o Atos dos Apóstolos. Tamanha tristeza, porque Paulo iria deixá-los e dificilmente eles viriam Paulo de novo. O apóstolo era profundamente amado pelas comunidades.
Então, repito, aquela história de que Paulo, é difícil conviver com Paulo, é mentira. Quem fala isso é porque não leu Paulo. Se lê Paulo, não dá para chegar a essa conclusão. Claro, sou eu falando também, eu posso estar exagerando um pouco porque eu gosto dele, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas que é assim ponto. Voltando. Os colossenses tinham progredido na sua fé e na caridade. Gente, a igreja lá cresceu. O pessoal cresceu. Tá? Porém, surgia uma falsa doutrina que ameaçava o bem-estar da igreja. Não é fácil precisar com exatidão que doutrina era essa. Paulo chama essa doutrina de, aspas, filosofia. Não há filosofia, uma certa filosofia. Note-se que se entendia por filosofia qualquer doutrina, mesmo religiosa, sobre o mundo e a vida. Não sabemos se Paulo tinha ou não elementos suficientes para saber exatamente o conteúdo dessa doutrina. As alusões na carta são muito vagas. Podemos detectar algumas características. Eis elas. E vamos terminar com isso, tá bom? Vamos terminar com isso hoje, ok? Em primeiro lugar, nota-se um certo influxo de correntes judaizantes. Não se trata do judaísmo que Paulo combate em Gálatas e em Romanos, mas de um resquício de judaísmo misturado com outras ideias de religiões pagãs. Não só o cristianismo recebeu mistura, o judaísmo também recebeu mistura. Paulo faz apenas uma menção à circuncisão, porém sem dar-lhe importância para a salvação, como fazia os judaizantes. Pregavam a observância de festas anuais, mensais e dos sábados, a rígida abstinência de alimentos. Parece que é por aí, tá? Davam grande importância às potências. Potências? O que é isso? As potências são seres celestiais que estariam associados aos astros e que exerciam um certo papel sobre o mundo. Paulo fala de elementos do mundo, de culto aos anjos, de tronos, dominações, principados e potestades. Tem o hino da Carta aos Colossenses, que é um hino muito bonito, e Paulo vai falar que Jesus está acima de toda essa tranqueira aí. Jesus está acima de toda dominação, de todo principado, de toda potência, de todos os anjos. Jesus está acima. E é Ele quem nos liga ao Pai. Nós nos ligamos ao Pai sem precisar de anjos, potestades, não precisamos de nada disso, porque a nossa ligação com o Pai é Jesus quem faz. E, gente, isso que eu falei é a carta de São Paulo aos Colossenses. Acabou, não precisamos nem mais ler. Precisa ler sim. Tá bom? Precisa ler sim. Mas esse é o resumo, é o que Paulo vai dizer na sua carta. Que Jesus é o nosso acesso ao Pai, Ele que nos liga. E novamente aquelas regras, Ele é o modelo, Ele é o sentido, Ele é o amigo, Ele está perto de nós, está em nós, Ele nos leva ao Pai, Ele sopra o Espírito, Ele é a graça que o Pai derrama sobre nós. E assim vai, tudo aquilo que é falado é repetido aqui. Só que qual é o problema? Eles tinham as ideias deles. Para a gente chegar em Deus, a gente tem que passar por essa hierarquia toda. Tem que rezar para o anjo tal, para a potestade tal, para a soberania tal, para o anjo tal. E esse anjo que é o anjo baixo aqui, né, é o hipoanjo. Então eu rezo para o hipoanjo, que vai rezar para o serafim, que vai rezar para o querubim, que vai rezar para o arcanjo, que vai rezar para não sei o quê, que vai chegar no encarregado, que vai chegar em Jesus ali e que chega o Pai. Chega o Pai. Ainda bem que nós não fazemos isso no catolicismo, né?
com o culto aos anjos, aos santos. Graças a Deus não. A nossa ligação é diretamente com Jesus, não é? Eu nunca, não é verdade? A nossa ligação é diretamente com Jesus. Ainda bem que nós não fazemos isso, né? Com aquela grande corrente de todos os santos e santas de Deus, né? Ainda bem, graças a Deus. E aqui não estou falando da ladainha. A ladainha é coisa boa. A ladainha é o quê? É uma grande festa dos anjos olhando para o Cristo no céu. É muito bonito. Mas estou dizendo o jeito que a gente lidar muitas vezes. Colocamos Jesus lá longe. Tem pessoa que é muito mais íntima do santo do que de Jesus. Os colossenses eram muito mais íntimos das potestades, dos anjos, das soberanias, do que de Jesus. Só que Paulo vai revelando para eles que não, Jesus é mais próximo de nós. Jesus está conosco, Jesus está em nós. Porque é muito legal, muito legal. E aqui, olha, isso que eu acabei de falar, ó. Esses seres aparecem como mediadores entre Deus e os homens. Olha lá o que eu acabei de falar. Mediadores entre Deus e os homens. Relegando a segundo plano a mediação de Cristo. É mais importante eu ter contato com esses do que ter contato com Cristo. Porque Cristo está na última instância. Eles me são mais próximos. É mais importante ter contato com eles. Tá? Nesses elementos todos, vislumbra-se uma clara influência das religiões do mistério, tão em voga na época. Tão em voga na época. Ainda bem que na nossa época não, né? Tem. Muito bem. Um terceiro elemento parece provir de uma espécie de gnoses. O gnosticismo, aquela religião oculta, onde eu tenho um conhecimento oculto e que você só alcançará a salvação por esse conhecimento. Então você precisa que eu te revele o conhecimento, senão você não se salva. O que dispensa a redenção de Jesus. Jesus também é dispensado. Então estava correndo alguma forma religiosa nesse sentido, lá no meio da comunidade de Colossos. Lembrando que Colossos, por origem, é uma cidade mística, muito mística. Pois se ressalta a importância do conhecimento. Lembrando, gnose significa conhecimento. Não se sabe qual o conteúdo desse conhecimento. Porém, através dele se tinha acesso ao mundo superior. E para nós cristãos, o nosso acesso ao mundo superior se dá por meio de Jesus. Gente, futuramente depois, as comunidades joaninas passam por aqui. Aí a gente lembra o Evangelho de São João. Como que Jesus fala que São João disse? Como que São João fala? Como que São João fala que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou outra, eu sou a videira, vocês são ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. São João coloca o quê? Que o nosso acesso ao Pai é Jesus. Percebe como casa? A pregação de Paulo e a pregação de São João, elas casam, porque é a mesma fonte, é Jesus a fonte. Jesus é a fonte. Tá? Por isso que elas se casam tão bem. E por isso que certas pessoas também estudam muito São João. Não é? Então, a literatura de Paulo e a literatura de São João. Tem gente que se especializou nisso. Não é? De tanto gostar dos dois. Ok? Assim, não que seja eu um deles, tá? Sim, eu sou um deles. Muito bem. Não sabemos também se o pregador dessa doutrina era judeu, pagão ou cristão. Nós não sabemos, tá? Paulo chama esse perigoso sistema doutrinal de argumentos capciosos. Olha, argumentos capciosos. E de vãs e enganosas especulações da filosofia.
Não se trata de uma apostasia do cristianismo, mas de um desvio doutrinal. Então parece que não é aqui, neste caso, não é uma heresia, mas é um desvio doutrinal, tá bom? Não é uma coisa que está atingindo o dogma profundamente, mas que está afastando as pessoas do sentido de Cristo. As conclusões de Paulo são rigorosas. Quem se une a essa doutrina se separa de Cristo. Eita! Eita! É duro, hein? Pois é. Quem se une a essa doutrina se separa de Cristo. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Deu para entender? Isso aqui é o resumo da carta. É isso. Entendeu isso? Entendemos a carta. Não é difícil entender Paulo. Basta a gente achar o centro do seu pensamento. O resto fica fácil. Aí. Então, mas dá trabalho achar o centro do seu pensamento. Eu sei, isso dá trabalho. Mas entendeu isso, a coisa fica simples. Tá? Então é isso. A nossa conclusão é a de Paulo. Quem se une a essa doutrina se separa de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, lá em João, Jesus fala que ele é o único que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. E é isso. Ninguém vai ao Pai senão por ele. É isso. Ok? Combinado, pessoal? Terminamos aqui. Aí depois, quando vocês tiverem o próximo encontro comigo, nós vamos ler a carta de São Paulo aos Colossenses. É uma carta pequena, 3 capítulos, vão ser 3 encontros, vamos ler os 3 capítulos. Combinado? Agradeço a presença, a paciência, Deus abençoe a todos, paz e bem. Ponto. Alguém tem alguma perguntinha que queira fazer? Pode fazer. A carta de São Paulo aos Romanos, ela é fruto de um mau entendimento da comunidade de Roma em relação à carta que Paulo mandou para a Galácia, a carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo mandou a carta aos Gálatas diante dos problemas dos Gálatas. Os Gálatas entenderam a carta de Paulo. Só que a carta de Paulo aos Gálatas se espalhou e chegou lá em Roma. E chegando em Roma, os romanos não entenderam a carta de São Paulo aos Gálatas. E aí, então, criou vários problemas. Um dos problemas é a questão da salvação, porque a comunidade de Roma é profundamente judaica. E o judaísmo entende que a salvação, o acesso à salvação, se dá pela eleição e pelo cumprimento da lei. Então, eleição, eu faço parte do povo judeu, e cumprimento da lei, eu vivo a lei judaica. Se eu faço parte do povo judeu e vivo a lei judaica, eu alcanço a salvação. Só que Paulo fala que, resumindo, que a lei judaica, para ele, é lixo. É lixo. E isso, a comunidade de Roma... Então Paulo vai ter que explicar para ele que a salvação se dá, para eles, que a salvação se dá por meio de Jesus, não por nosso mérito. E por quê? Se o nosso mérito não nos leva à salvação, a vivência da lei não salva. Então, uma pessoa que não vive a lei judaica pode ser salva se ela abraçar Jesus. Porque quem salva é Jesus e não a lei. Então, vai dar muito rolo. Isso. Isso é o pensamento de Paulo em tudo. Então, sabendo essas coisinhas, a gente entende todas as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo. Claro, você vai achar o estudioso que quer complicar. O que quer complicar, vai achar motivos para complicar. Você vai encontrar estudiosos que querem facilitar. Quem quer facilitar, vai achar meios para facilitar. Meios para facilitar é achar o centro do pensamento paulino, e o centro do pensamento paulino é chave de leitura para todas as suas cartas. E dá certo. E funciona. Aqui é Colossas. Então, Colossas é uma cidade que está no interior.
Então ela não tem ali a... Ela não tem. A cidade que vai ter, essa cidade aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tem um mar, ó. Éfeso. Então Éfeso tem... Éfeso é a porta de entrada para essa região. A porta de entrada. Claro, aqui na região da Lícia, ó, também temos uma entrada, tá bom? Aqui a região de passagem é muito difícil aqui. Então é mais fácil entrar nessa região por aqui, por Éfeso, tá? Mais fácil. Então ela é uma cidade que está aqui, ó, no interior, tá bom? No interior. Aí tem Laodiceia e tem Hierápolis, tá? Ou Gerápolis também, alguns vão chamar, tá? Para ir para Roma, pega a via romana, a estrada, vem a Éfeso. Éfeso você pega pelo porto e vai até Roma. É. Por terra é bem complicado. Você vai pegar cadeias de montanhas, tudo, e por mar é muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Isso. Mas tem caminho de estradas que alcançam Roma. Não, o caminho de Paulo foi via mar. Foi via mar. Paulo foi preso, ele foi preso em Cesareia. Então foi preso em Cesareia, né? E daí ele, de barco, ele pede para ser julgado em Roma. E aí, então, de barco, ele vai parar lá na ilha de Malta, lá onde vai ter as picadas de cobra. As cobras picam Paulo, as cobras morrem, mas Paulo fica vivo, né? E aí vai até Roma. Vai até Roma. É. Paulo esteve em Malta, na ilha de Malta. Sim, todo o caminho de Paulo se deu nessa região aqui, ó. Nessa região, tá? Que se deu aqui. Então vai ser o quê? Ásia Menor, aqui é a região da Palestina e da Síria, Ásia Menor, a região da Caia e a região da Macedônia. Tá? A região da Macedônia. Onde vai estar Corinto, vai estar aquelas regiões lá, Filipos, e assim vai, tá? Tessalônica. Então, toda essa área foi a área que Paulo caminhou. Só que Paulo tinha o objetivo de evangelizar até a Espanha e se desse até a Bretanha, que é a Inglaterra, o Reino Unido hoje, né? Paulo queria chegar lá. E para chegar lá, Paulo precisava de Roma, do apoio de Roma. Então, Paulo estava programando sua viagem até Roma, para de lá ir. Só que Paulo foi preso, e aí ele percebeu que não dava para escapar, foi parar em Roma, ficou lá morando 2 anos, até que saiu a sentença e decapitação. Então, isso. Então, a vez que Paulo esteve em Roma, foi preso. Ele foi preso, quando esteve por lá.